Olá, a partir de agora você acompanha o programa Nós Fazemos a Diferença, uma produção da TV Antares Teresina, TV Deltas de Parnaíba, com exibição em todas as emissoras que integram o Sistema Antares de Comunicação do Piauí. Esse programa é parte do projeto Nós Fazemos a Diferença no desenvolvimento sustentável da Rota das Emoções, realizado pela QE Brasil com financiamento da União Europeia, em parceria com o Instituto Conrágio do Brasil e Universidade Federal do Piauí e apoio da Fundação Antares. Aqui vamos debater os compromissos com o turismo sustentável na Rota das Emoções, uma parceria firmada entre os governos do Piauí, Ceará e Maranhão, para promover o turismo integrando as rotas dos Lençóis Maranhenses, Delta do Parnaíba e Jericoacoara. Vamos agora apresentar os compromissos das entidades presentes com o turismo sustentável nesta região. Participam do programa Florentino Veras Neto, prefeito de Parnaíba. João Martins, QE Brasil, representando a QE Brasil. Simone, representando a Universidade Federal do Piauí. Francisco de Assis Costa, representando SEBRAE. Vamos também aplaudir os alunos do curso de extensão universitária em Comunicação e Turismo Sustentável, que também estão participando desse evento. Vamos registrar também a presença da presidente da Fundação Antares, Núbia Ramos. Vamos agora para um pequeno intervalo. Já já a gente volta com o programa Nós Fazemos a Diferença. Ok, estamos de volta com o programa Nós Fazemos a Diferença. Então, a partir de agora, os nossos convidados vão responder a seguinte pergunta: quais são os compromissos da sua entidade com o desenvolvimento do turismo sustentável nesta região? Vamos conversar agora com o prefeito de Parnaíba, o Florentino Veras Neto, que vai falar um pouco sobre esse assunto. Nosso compromisso é dar continuidade àquilo que já foi possível fazer até agora. Nós tínhamos aqui na região destinos turísticos assim conhecidos nacionalmente e internacionalmente, mas que eram trabalhados isoladamente. Jeri, Camucim, Delta do Parnaíba, as belezas da praia do litoral piauiense, Barreirinhas, cada um tinha uma política de tratamento diferenciada. Foi possível os governos dos 3 estados, em algum momento, chegarem a um consenso, as prefeituras locais também, e a partir de então o SEBRAE teve uma importância grandiosa nesse trabalho, começou a disseminar a ideia de que era possível trabalharmos conjuntamente para promover esses destinos em uma rota turística, a Rota das Emoções. E esse pensamento feito de forma que a gente pudesse estar discutindo com o trade, estar discutindo com os donos de restaurantes, de bares, de hotéis, todos aqueles que trabalham no receptivo. E isso vem sendo feito. É claro que eu acredito que problemas nessa interlocução, nessa integração entre os 3 estados existiram. O consórcio público que foi criado, ele não perdurou, hoje não está ativo. E eu acredito que uma das nossas metas hoje, e é isso que eu quero poder fazer, reativar o consórcio público, porque eu entendo que esse consórcio é fundamental para que nós possamos fazer o desenvolvimento turístico da região e esse desenvolvimento que nós queremos que seja sustentável. Então, a Prefeitura de Parnaíba tem como meta hoje a integração da sua política de turismo com os demais municípios da Rota das Emoções, com os demais estados, Piauí, integrando Piauí, Ceará e Maranhão, e o restabelecimento do consórcio público entre os 3 estados com um objetivo central na questão do turismo. É bom que a gente diga que essa foi uma construção difícil de se fazer e foi a única construção
de um consórcio público entre 3 entes estaduais, entre 3 unidades da federação. E nós não podemos perder essa experiência. Ok, prefeito, muito obrigada. Agora a gente vai ouvir o João Martins, ele que está representando a Quer Brasil. Bom, o compromisso da Quer Brasil é exatamente fortalecer essa questão da gestão pública e da gestão social para o desenvolvimento sustentável na Rota das Emoções. E para isso eu fico muito feliz quando o prefeito fala dessa questão de restabelecer o consórcio, porque no início, lá em 2008, 2009, quando o consórcio se deu, foi criado um instrumento para fazer, digamos assim, para fazer o manejo desse consórcio, para fazer interlocução desse consórcio entre atores sociais, empresários, governos estaduais, municipais e federais desses 14 municípios que compõem, e se perdeu, que era a ADRS, Agência de Desenvolvimento Regional Sustentável. Uma ideia fantástica, uma ideia que tinha como intuito fazer essa interlocução. E ela foi se perdendo exatamente por esses conflitos que foram tendo dentro desse consórcio, e esse consórcio foi se esvaindo. A Quer, enquanto ONG, e fazendo parte desse todo, que são esses 14 municípios, tem esse compromisso de ajudar esses gestores públicos e esses gestores sociais a fortalecerem esses espaços de governança, que são espaços de governança que todos podem utilizar para fazer pressão nos governos estaduais, para fazer pressão nos governos federais, para que os investimentos necessários, para que o nosso turismo se desenvolva com qualidade de vida e com responsabilidade social e ambiental. Nós podemos ver que, por exemplo, o Piauí, com nossos 4 municípios, tem belezas magníficas. No Ceará, idem, no Maranhão também idem, mas essas belezas magníficas, esse espaço ecológico que nós temos aqui, que é um espaço único, não tem nenhum lugar do mundo, eles precisam ser usados de maneira sustentável. É importante dizer que nós não queremos enclavar esses espaços, tornar eles uma ilha, colocar uma cerca onde o turista, onde o morador não possa visitar, não possa usufruir dessas belezas, desses recursos naturais. Muito pelo contrário. Nós temos o compromisso de promover a visitação desses espaços, a utilização desses espaços de uma maneira racional e que os nativos que moram aqui, que os governos que foram eleitos aqui, possam usufruir e possam ter como possibilidade desses espaços geração de trabalho e renda para essas populações, para os empresários que vêm de fora, para os empresários daqui, e que se possa dividir essa riqueza que nós temos maior, que é o nosso espaço cultural e natural com todos nós. Então, esse é o compromisso da Quer para a Rota das Emoções. Ok, a gente ouviu o João Martins, ele que é o representante da Quer Brasil, lembrando que eles estão respondendo à pergunta: quais são os compromissos da sua entidade com o desenvolvimento do turismo sustentável nesta região litorânea do nosso Piauí. Agora nós vamos ouvir a Simone Putric, que ela está representando a Universidade Federal do Piauí. A Universidade Federal do Piauí tem um compromisso em relação ao planejamento do turismo sustentável, no que diz respeito à pesquisa, a ensino, à extensão, né? Representando a questão do curso de turismo, a parte do ensino, a capacitação dos profissionais, dos turismólogos, são profissionais capacitados nas mais diversas áreas, a área ambiental, a área de eventos, planejamento, né, que são profissionais que podem atuar nessas áreas, desenvolvendo planejamento, políticas públicas, certo? Bem como a questão de pesquisa, nós da universidade estamos atentos à demanda da comunidade, à demanda dos municípios, não só de Parnaíba, né, dos municípios da Rota das Emoções, para atender e desenvolver pesquisa
pesquisas que venham a contribuir, né, para sanar determinados problemas, para beneficiar, para trazer soluções a determinadas áreas. E no que diz respeito à questão de extensão, desenvolver projetos como esse em parceria com a Quer Brasil, como os projetos desenvolvidos em parceria com a Prefeitura Municipal, com o projeto Janela para o Mundo. Fica na responsabilidade da universidade o desenvolvimento, a realização do inventário turístico das cidades aqui do litoral do Piauí, a contribuição no que diz respeito a informações, repasse de informações, aos dirigentes públicos, às associações, aos empresários, enfim, realmente trabalhando na questão de cumprimento da obrigação da universidade, que é desenvolver pesquisa, ensino e extensão para a comunidade, para beneficiar a comunidade como um todo. Ok, Simone, agradecemos. Vamos ouvir agora o Francisco de Assis Costa, ele que está representando o SEBRAE. O SEBRAE é uma instituição de caráter privado que já atua na Rota das Emoções desde 2002. O nosso compromisso é com a eficácia, ou seja, fazer com qualidade, satisfazendo o nosso cliente. Nós temos dois clientes, o nosso cliente interno, que são os nossos empreendedores, e os nossos clientes externos, que são os turistas que fazem a Rota das Emoções. O SEBRAE, em 2005, consegue mudar o nome de CEPIMA para a Rota das Emoções. Isso numa escolha democrática entre os parceiros e, em especial, os empresários. Em 2009, nós conseguimos, junto ao Ministério do Turismo, abocanhar o prêmio máximo de roteiro integrado, onde nós somos escolhidos o melhor roteiro integrado do Brasil. A nossa preocupação hoje é com o turismo internacional. Desde o ano passado, que estamos visitando as feiras e os eventos internacionais, onde nós já tivemos em Portugal, na Alemanha, na Itália e na Argentina. Dentro de aproximadamente 15 dias, nós estaremos trazendo para a Rota das Emoções operadora de turismo internacional em número de 15, para conhecer a realidade e as belezas da nossa rota. A nossa preocupação está voltada para o fazer acontecer. O SEBRAE faz acontecer a Rota das Emoções desde 2002, com os seus treinamentos, com as suas consultorias, com as suas missões técnicas e, especialmente, com as visitas de mercado que vamos realizando a cada ano. Agora mesmo nós estaremos visitando o mercado de São Paulo, onde estaremos visitando 22 operadoras e agências de turismo da capital e 25 do interior. Faremos ainda este ano as visitas em Goiânia, Palmas, Brasília e Belo Horizonte. O SEBRAE, ele precisa fazer acontecer para gerar emprego e renda, e o emprego principalmente para os jovens universitários do setor de turismo. Ok, agradecemos o Francisco de Assis Costa, representante do SEBRAE, e lembrando que diversas entidades foram convidadas para participarem desse evento, inclusive todos os prefeitos da região, das cidades litorâneas do Piauí. Vamos para um breve intervalo neste momento, já já nós voltamos com as perguntas dos estudantes às entidades aqui representadas. Ok, estamos de volta com o programa Nós Fazemos a Diferença, que é uma produção da TV Antares e TV Delta, juntamente com a Quer Brasil, União Europeia, com Rádio do Brasil e Universidade Federal do Piauí. Participam do programa também os alunos do curso de extensão universitária em Comunicação e Turismo Sustentável. E a partir de agora, vamos ouvir as perguntas que eles têm para os nossos convidados. Vamos conversar com a pergunta da Jéssica Oliveira. Jéssica, você vai fazer a pergunta para quem? Para o prefeito. A gente sabe que nem todos os 14 municípios que compõem a Rota das Emoções, eles interagem de ordem econômica, política, até mesmo cultural, um com os outros.
Isso é uma preocupação ou não? E o que vocês podem para mudar essa situação? Muito obrigado. Eu acho que sua pergunta é muito importante. Veja o seguinte, nós temos quantos anos que nós, como coletividade mundial, pudemos ter fundado a Organização das Nações Unidas. Nós sabemos que faz muito tempo que nós temos esse organismo congregando assim todos os países. Mas nós sabemos também das dificuldades de diálogo entre as diplomacias. E ocorre o seguinte, no Brasil, nós não temos uma cultura de diálogo entre os entes federativos. Nós não temos uma cultura de diálogo entre as prefeituras, nem temos uma cultura de diálogo entre os estados-membros. Então, a sua preocupação é extremamente pertinente, porque quando você faz uma opção por uma política de desenvolvimento para uma região como essa, e essa política de desenvolvimento depende dessa integração, é claro que nós temos que nos preocupar com isso. Eu fui o primeiro gestor do consórcio Ceará, Piauí e Maranhão para a área de turismo. E eu pude perceber, naquele nascedouro, as dificuldades que a gente teve que enfrentar para implantar. O representante do SEBRAE está aqui, e ele conviveu comigo, e ele sabe das dificuldades que nós tivemos, a primeira diretoria, grandiosas dificuldades para implantar. Porque não existe nada mais difícil do que você enfrentar, romper uma cultura, e você estabelecer um novo costume. Então, isso é muito difícil. Então, depois de mim vieram outros gestores e, efetivamente, por um problema de dimensão política, entre a concepção dos estados, a gestão dos estados, não foi possível hoje o consórcio estar ativo. Mas eu costumo, em todos os momentos, agradecer ao SEBRAE, porque foi o SEBRAE que, mesmo o consórcio não estando ativo, ele manteve a bandeira da Rota das Emoções levantada e, efetivamente, promoveu que, embora o consórcio não tivesse ativo, o sentimento de unidade na Rota das Emoções está ativo. Hoje, eu estou trabalhando muito para fundar o Consórcio Público de Desenvolvimento da Planície Litorânea, que envolve 11 municípios dessa região. Mas nós estamos buscando, com a experiência que tivemos, constituir isso de uma forma diferente. Primeiro, nós estamos passando por uma série de reuniões, discutindo com os prefeitos, discutindo com as equipes técnicas sobre os benefícios, mas também o ônus disso, para que nós, ao final, se chegarmos à conclusão que é importante e que deve ser constituído o consórcio, que eu espero que seja constituído, que nós chegamos a uma decisão consciente e que nós, em nenhum momento, nenhum dos 11 municípios, possamos pleitear o retrocesso. Então, esse é um fator importante. Agora, eu acredito que nós, na Roda das Emoções, estamos atingindo um grau de maturidade. A Universidade Federal, através do curso de turismo aqui, em Parnaíba, a QE também se agregando a isso, e o SEBRAE sempre firme nesse propósito, eu acredito que nós estamos atingindo um grau de maturidade e que nós possamos agora nos unir cada vez mais os prefeitos da região para que a gente coloque como objetivo central, esse mesmo objetivo que o SEBRAE sempre colocou, que os prefeitos coloquem como objetivo central o restabelecimento do consórcio público, aí não dos municípios, mas dos estados, Piauí, Ceará e Maranhão. Vamos ouvir agora a pergunta do estudante Celso Albuquerque, que vai fazer uma pergunta para o representante da QE-Brasil, João Martins. A pergunta não é só para o Martins, como para todos. E só abrindo parênteses, porque o que eu achei interessante foi que a pergunta é de Jailson Carvalho, que ele é nativo de Chaval e é estudante de turismo. Mas antes dele fazer esse questionamento, ele perguntou como a cidade dele se inseria na Rota das Emoções. Ou seja, para ver como anda tão desfocado certas cidades, nem ele mesmo sabia que a cidade dele já fazia parte das 14 cidades da Rota das Emoções. E conversando com ele, ele pergunta: por que Chaval, mesmo sendo um dos caminhos do peixe-boi e da Rota das Emoções, não é parada obrigatória dessa rota? Boa pergunta. Nós, para
Para nós começarmos a desenhar esse projeto Nós Fazemos a Diferença, que tem um apoio financeiro da União Europeia, nós percorremos, dos 14 municípios, nós percorremos 12 municípios. Ficaram apenas 2 municípios que nós não fomos lá visitar em loco, conversar com os gestores, conversar com as organizações, para sentir um pouco como eles estavam inseridos ou qual era o sentimento de território que eles tinham da Rota das Emoções. Nesses 12 municípios, apenas aonde o SEBRAE, com muita, digamos assim, com muita maestria e tinham um trabalho melhor, eles se reconheciam enquanto rota. Ou seja, os destinos Jeri, Delta e Lençóis, era mais fácil você sentir essa questão da Rota das Emoções enquanto território. Os demais municípios ao redor havia essa dificuldade, até porque eles entendiam que havia belezas naturais, havia oportunidades, havia pessoas que trabalhavam com turismo, como no caso de Chaval, a questão do peixe-boi, que é muito próximo a Cajueiro da Praia, a Barra Grande, onde fica a base do peixe-boi, mas eles não se sentiam enquanto rota, eles não se sentiam enquanto território. Por quê? Porque eles foram acometidos da doença que, incrível, quem leu o plano Meio Norte de Desenvolvimento de Turismo Sustentável, inclusive na época feita pelo consórcio, com o apoio do SEBRAE, Universidade, várias outras entidades, tem lá no plano que diz: esse plano tem a preocupação de não tornar essa rota ou esses destinos como enclave turísticos, ou seja, como ilhas do turismo, onde só esses pontos se beneficiam e o restante da rota não se beneficia. E aí, Chaval, um exemplo disso tudo, se a DRS estivesse funcionando, provavelmente Chaval teria mais força para se inserir enquanto parte desse território. O SEBRAE vem fazendo um trabalho muito importante com a questão dos empresários, que é o foco dele, mas ele não pode abraçar tudo. Como o prefeito muito bem falou, é preciso esse consórcio, é preciso uma instância de governança para dar voz e para dar peso para que esses municípios, essas comunidades que ainda não se acham pertencentes a esse território ou ainda não se veem como beneficiária de algumas atividades de turismo desse território, possa, por exemplo, fazer a discussão com o Ministério do Turismo, por exemplo, fazer a discussão com o MDA, por exemplo, fazer a discussão com o Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, fazer a discussão com o Ministério da Educação para fortalecer essas potencialidades que eles têm nesse município. Fico muito feliz dessa pergunta e mais ainda com a resposta do prefeito Florentino, porque ele sabe, como gestor que ele é e como primeiro presidente da ADRS, que se nós não tivermos uma instância de governança forte, articulada, atuante e que abrange principalmente os 14 prefeitos desses municípios, esses outros municípios não vão se sentir contemplados. Um equívoco também que houve, que esses municípios se sentem assim, principalmente Chaval, que é o exemplo que trouxe, é que na DRS, pelo que eu participei em 2009 do finalzinho do fechamento do plano, essa coisa toda. Os prefeitos, eles não tinham uma atuação efetiva. Os prefeitos não tinham uma atuação direta. Eu acho que eles não eram nem representados dentro do comitê que compõe a agência. Mas, Florentino, qualquer coisa pode retornar isso e pode explicar melhor. Mas é importante que o comitê da agência tenha esses prefeitos atuando efetivamente para que os seus municípios, e especificamente Chaval, possa também se sentir parte dos benefícios que a rota tem para essas populações que estão no seu entorno. Vamos saber agora o que o Wilton Veras tem para perguntar para o representante do SEBRAE, o seu Francisco de Assis. A pergunta é de Poliana Araújo, de Brasília. Ela pergunta o seguinte:
se existe um calendário de eventos integrado na Rota das Emoções. Bom, nós temos o nosso PPA, que é o nosso plano plurianual, que nós definimos todas as realizações do nosso projeto. O calendário como um todo, onde envolve as prefeituras, esse calendário não existe. A única prefeitura, as únicas prefeituras que ainda definem os seus eventos são a Prefeitura de Parnaíba, no Piauí, a Prefeitura de Barreirinhas, no Maranhão, e a Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara, no estado do Ceará. O que acontece, e eu vou tentar responder a pergunta passada, é de que a Rota das Emoções, ela se oferece aos 14 municípios, mas ela não impõe a sua chegada. Quem define a chegada no Chaval é a cidade do Chaval. É o senhor prefeito, são as pessoas que fazem o Chaval. Para que a Rota das Emoções adentre a um município, como é o caso do Piauí, por exemplo, em Barra Grande, município Cajueira da Praia, é necessário que a comunidade empresarial se apresente. E aí se apresentaram através dos seus equipamentos de hospedagens, de meios de alimentação, e em especial com os condutores de turismo, do qual a Quer também nos ajudou a fazer um grande trabalho com os passeios para, por exemplo, a visitação ao cavalo marinho. O que o Chaval tem para nos apresentar? É isso que eles têm que dizer para a Rota das Emoções. Porque o nosso turista, 37% são internacionais, os restantes são brasileiros. Eles vêm aqui não para ficar assistindo televisão no hotel, mas para fazer um passeio em que vai gerar emoções, para que ele, quando chegar na cidade dele, ser o seu melhor divulgador. Esse calendário do qual você pergunta, amigo, ele deve existir. Essa integração entre as prefeituras é o nosso calcanhar de Aquiles. Mas nós não desistimos. Era a função da DRS, não deu certo. Criamos a agência de empresários, que é a ETRE, da Rota das Emoções, está claudicando, é uma questão cultural. Mas o SEBRAE, juntamente com o SEBRAE do Ceará e do Maranhão, as prefeituras, em especial de Parnaíba, porque o evento vai acontecer em Parnaíba. Agora, em outubro, nós vamos fazer a Feira das Emoções, onde nós vamos trabalhar com todos os 14 municípios aqui na cidade de Parnaíba, no Porto das Barcas, para que a gente possa, através desse festival, fazer com que todos os mandatários das cidades aqui vizinhas e que fazem a Rota das Emoções possam mostrar a sua cara. Ok, vamos para mais uma pergunta agora da Gleice Oliveira, que vai perguntar para a Simone Putric, representante da Universidade Federal do Piauí. Bom dia. Ao desenvolver o turismo na Rota das Emoções, a gente encoraja um fluxo maior do turismo em áreas que são sensíveis demais para suportar tal tipo de atividade. O que pode ser feito para minimizar esse impacto? Bem, em relação a isso, existe uma série de projetos que podem ser desenvolvidos, até mesmo porque a atividade de turismo é uma atividade interdisciplinar. São projetos que estão sendo desenvolvidos, né? Existem propostas, alguns já tiveram início. A intenção é o quê? É que se faça o planejamento. Por isso a necessidade de interação entre profissionais como os turismólogos, biólogos, administradores, certo? Por quê? Porque a matéria-prima da Rota das Emoções é o meio ambiente. E essa atividade está sendo desenvolvida. Então, automaticamente, há necessidade de desenvolver o projeto para a identificação da demanda, do número de indivíduos que visitam essas localidades, das atividades que podem ser desenvolvidas, né, de forma sustentável ou de forma a minimizar os impactos, certo? Até porque toda atividade de turismo ela vai gerar um impacto, né, de ordem econômica, de ordem ambiental, de ordem social, isso é inevitável. Então, a intenção de se desenvolver o planejamento,
né? E aí serem montados equipes, tanto da universidade, quanto as equipes pertencentes aos grupos, às secretarias, né, de turismo, as superintendências de turismo, terem esse conhecimento prático, esse conhecimento teórico para se desenvolver o planejamento. Então, vai haver a possibilidade de minimizar esse impacto, certo? Tanto na ordem ambiental, quanto social, quanto econômica, que só assim poderá se atingir realmente o turismo sustentável, né? Até porque a sustentabilidade está centrada nesses pilares. Ok, vamos agora para a pergunta do Ricardo Rayan, ele que é estudante, né, e vai fazer uma pergunta para o prefeito de Parnaíba, o Florentino Veras. Bom, eu quero saber como é que é feito o repasse de toda a receita que é gerada, né, no turismo, na Rota das Emoções. Como é que essa receita é aplicada para as comunidades que estão inseridas dentro do Delta, né? Comunidades como o Morro do Meio, comunidade do Torto. Como que essas comunidades ribeirinhas elas participam, né, de todo o repasse, de toda essa geração de receita por meio do turismo aqui na cidade de Parnaíba? Bem, nós temos a receita de tributação do município, que é uma receita oriunda dos tributos municipais. Quais são os tributos municipais? É o Imposto sobre Serviço, o ITBI, e o ISS, o ITBI, e esses tributos são arrecadados e nós não temos, assim, nenhuma obrigatoriedade legal hoje de destinação desses recursos, a não ser aquela obrigatoriedade imposta pela Constituição Federal. Qual é a obrigatoriedade imposta pela Constituição Federal? É que nós temos que destinar um percentual dos recursos arrecadados para a educação e um percentual dos recursos arrecadados para a saúde. Então, nós não temos uma destinação específica de recursos hoje para o turismo. Isso não quer dizer, Ricardo, que nós não possamos construir, certo? E a sua pergunta leva a essa reflexão. É uma reflexão importante essa. Nós podemos constituir um fundo, certo? Em que nós possamos destinar um percentual da arrecadação. Eu entendo que o que você quer dizer, o que talvez você queira, vou tentar retratar assim, o que eu imagino que você queira dizer, que a gente pudesse, do imposto sobre serviços arrecadados de hotéis, bares, restaurantes, nós pudéssemos aí verificar quanto é esse percentual, quanto é esse valor, né? Quanto é que esse valor corresponde da receita total, qual é o valor arrecadado do ISS sobre essa atividade, na verdade, sobre essas atividades, e desse valor total a gente pudesse destinar um percentual para um fundo específico para o turismo, né? Eu acho que é possível, é uma ideia muito interessante, queria lhe parabenizar por isso, e eu acho também que nós poderíamos fazer isso, inclusive, com o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Por quê? Porque o ITBI ele é cobrado quando da comercialização de terras, certo? Então, por exemplo, se nós temos uma área na Pedra do Sal, né, que essa área é vendida, então naquela área é cobrado o ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Então eu acho que é uma coisa extremamente interessante. Queria elogiar, inclusive, a sua pergunta. É uma ideia que eu levo, certo? Eu acho que nós podemos fazer uma construção nesse sentido, de que a gente possa destinar um percentual da receita cobrada sobre a comercialização de bens imóveis com potencial turístico, especificamente para um fundo de turismo, e que a gente possa avaliar qual a arrecadação total do ISS sobre essas atividades de turismo, e a gente pegar lá um percentual e colocar lá para o fundo de turismo. Aí você podia perguntar, pode ser tudo, prefeito? Não pode, porque de toda a arrecadação, um percentual tem que ir destinado para a educação, 25% para a educação e 15% para a saúde. Mas eu elogio, eu fico satisfeito, eu acho que é até um produto aqui desse nosso encontro, a possibilidade da gente fazer isso aí. Eu quero discutir, vamos discutir. Eu acho que a universidade, através do curso de turismo, junto com o pessoal, aí é bom integrar os cursos na universidade. A gente poderia conversar com o pessoal do curso de turismo, junto com o curso de economia e contábeis, a gente podia construir isso junto, tá bom?
Vamos agora para um pequeno intervalo. Já já a gente volta com o programa Nós Fazemos a Diferença. Ok, estamos de volta com o programa Nós Fazemos a Diferença, que é uma produção da TV Antares e TV Delta, juntamente com a QE Brasil, União Europeia, com Rádio do Brasil e Universidade Federal do Piauí. Vamos para a pergunta do Calixto Dias, ele que vai perguntar para o representante da QE Brasil, João Martins. Então, seu João, é o seguinte, nós temos aí o curso de turismo, né, qualificando assim os turismólogos para disseminar o nosso turismo, mas a minha pergunta foi feita por Charles Costa, através do Face. E ele quer saber o que a entidade está fazendo para ajudar na disseminação ou na divulgação do turismo local, alguns projetos, e o que ela está fazendo por isso. Bom, Charles, o que nós estamos fazendo para a divulgação do turismo local é fazer uma parceria com o Sebrae, porque são eles que entendem dessa questão da divulgação do turismo local. E como o Francisco falou, esse Festival da Rota das Emoções, nós fazemos parte também da comissão organizadora, que está pensando como é que vai ser. E a gente acha que essa divulgação, como o Chiquinho muito bem falou, ela deve ter dois públicos prioritários. Aquele público internacional, que eles já estão fazendo essa semana, né? A gente tem o Sampa, Piauí Sampa, que é feito em São Paulo, e eles já estão fazendo toda essa divulgação. Eles estão trazendo também algumas agências, alguns jornalistas da grande imprensa, desses meios de comunicação, para poder divulgar. E também, com a universidade, a gente sempre, em alguns congressos que a gente faz, algumas palestras que a gente faz dentro do Estado e fora do Estado, a gente mostra os potenciais do Estado do Piauí e também da Rota das Emoções. Mas o interessante disso tudo, o que é que você pode fazer para divulgar, no aspecto enquanto ONG e no aspecto do que é a nossa praia, podemos dizer assim, na Rota das Emoções, é divulgar sempre a necessidade da constituição de uma instância de governança para a Rota das Emoções. Na pergunta anterior, quando se faz a pergunta sobre como você destina os recursos que são gerados a partir da atividade turística, interessantíssimo, porque, veja bem, essa instância de governança pode ser a instância que pode absorver esse fundo e, a partir desse fundo, possa, inclusive, discutir quais são as estratégias de divulgação, quanto custa, quanto parte desse fundo vai ser utilizada e quanto parte desse fundo vai ser contrapartida para a divulgação e outras atividades da Rota das Emoções. Fiquei feliz, de novo, com a palavra da Simone, do Chiquinho e do Florentino, porque Mário Lacerda sabe disso, Elcio sabe disso, que são representantes do Sebrae aqui no Estado, que minha grande luta e a luta da QE é reestabelecer esse espaço de governança da Rota das Emoções, tanto para o Piauí, como para o Maranhão, como para o Ceará, porque a gente acredita que a partir desse espaço de governança, essas questões de divulgação, essas questões de infraestrutura, essa questão de voo, essa questão de investimento, essa questão de tudo, poderão ser melhor potencializadas para a Rota das Emoções. Ok, vamos para a pergunta de um estudante, o João Filho, ele que é de Caiçara, no Ceará, que vai fazer a pergunta para a Simone Putric, representante da Universidade Federal do Piauí. Bom dia. Mais de 60% das pessoas que moram nas cidades que compõem a Rota das Emoções não sabem que fazem parte da rota e até desconhecem o que significa a Rota das Emoções. Então, qual o compromisso da Universidade Federal do Piauí com essa situação? Que pode ser feito? Bem, a universidade ela tem trabalhado em parceria com a Prefeitura, QE Brasil, Sebrae,
O que tem se desenvolvido, né, pontualmente, foram realizados eventos, certo? O Congresso Regional de Unidades de Conservação, que trabalha a questão das unidades de conservação, até porque a rota, fazem parte da rota 2 parques nacionais e a APA. Já aconteceu, né, a 3ª edição, então, durante todos os eventos, nós discutimos, nós trabalhamos, nós divulgamos, existe o convite, né, esse convite é estendido aos dirigentes municipais, às ONGs, aos empresários. Além disso, eventos em parceria com a Quer Brasil, que foi o Dicas, certo? Um evento que aconteceu no ano passado, em outubro, também com a intenção de se divulgar, né, se trabalhar, estar apresentando quais os projetos desenvolvidos, o que vem acontecendo na ordem de projetos de extensão, de pesquisa, ensino, certo? Alguns projetos de pesquisa, até mesmo de ordem socioeconômica. Nós fazemos a parte de levantamento e repasse de informações para essas prefeituras. Então, a universidade, enquanto instituição, na verdade, espera muito que também as pessoas nos procurem, certo? Nós fazemos os eventos, nós convidamos, mas há uma necessidade de envolvimento da comunidade e da população local, porque então o convite é estendido. Nesses eventos você tem representantes de municípios, né, de outros estados, de Brasília, de São Paulo, e muitas vezes você não tem nenhum representante dos municípios pertencentes à rota. Então, o que foi comentado anteriormente pelo João, a necessidade de empoderamento dessas comunidades. Não há como nós obrigarmos, é uma parada obrigatória, né? Nós temos que divulgar Chaval. Chaval tem que construir um atrativo, Chaval tem que se estruturar para fazer parte da rota, para que as pessoas passem por ali, façam a visita, certo? Então, a universidade tem a função do desenvolvimento dessa pesquisa. Nós temos trabalhado muito na questão de organização de eventos para divulgação, certo? Das atividades, das discussões a respeito da necessidade, inclusive de identificação de visitantes, para verificação, inclusive na ordem de divulgação, qual é o público que está sendo atingido, quem é que está visitando a partir dessa divulgação, mas há uma necessidade de envolvimento da comunidade, e muitas vezes não há um grande interesse relacionado a isso. Então, tem, por exemplo, esse curso que foi destinado aos comunicadores. Então, qual o percentual de comunicadores que veio participar, sendo que os comunicadores são, né, o carro-chefe de divulgação. Então, tem que se avaliar exatamente nisso, né, o interesse. Existem os projetos que são desenvolvidos, mas há necessidade de interesse da comunidade, da população em participar. Finalizando essa série de entrevistas, né, de perguntas aos convidados, vamos para a pergunta de Giovânia Oliveira, ela que é vice-presidente da Associação Parnaibana de Audiovisual. Ela vai fazer uma pergunta para o Francisco de Assis, representando o SEBRAE. Divulgar a diversidade da fauna e flora da Rota das Emoções pode colaborar com certeza para a preservação dos mesmos. Porém, ao mesmo tempo, pode atrair um grande número de turistas e pessoas interessadas apenas em extrair recursos desse local. Como esse trabalho de divulgação e visitação pode acontecer de forma controlada, sem interferir no ecossistema dessas regiões? Há um planejamento em relação a isso? Está faltando esse planejamento. A instituição encarregada disso, o IBAMA e o ICMBio, precisam trabalhar esse assunto urgentemente. Nós do SEBRAE fazemos toda uma divulgação, temos todo um cuidado quando trabalhamos com as empresas para que isso realmente não venha a acontecer. O plano de manejo, que teria que estar feito já há algum tempo, ainda não está totalmente pronto. Esse plano de manejo é quem vai dizer como e a quantidade que cada destino poderá receber naquele momento, naquele mês ou durante todo o ano.
e essa parte vai ficar com essas instituições. Nós do SEBRAE temos a responsabilidade de sensibilizar toda a comunidade para esse fato. Eu queria apenas fazer uma lembrança de quem volta a dizer que o seu município não foi contemplado pela rota. E eu volto a citar o município do Chaval. O ano passado nós estivemos no Chaval, o SEBRAE do Piauí, o SEBRAE do Ceará e o SEBRAE do Maranhão, visitando o município, com o apoio da Prefeitura. A Prefeitura colocou no auditório aproximadamente 150 cadeiras, convidou toda a comunidade através de carros com alto-falantes, panfletos, e não chegaram a 30 pessoas a participar da nossa reunião. Esse também é um grande problema. É a sensibilização daqueles que fazem o município de não participar dos eventos que poderão lhes apresentar a Rota das Emoções. Ok? Então, antes de terminarmos o nosso programa, a gente vai ouvir as considerações finais dos nossos convidados. Mas antes disso, quero lembrar a todos que essa também é uma parceria da TV Antares. Toda a programação está sendo transmitida para você que está em casa, que está abordando esse assunto, né, que diz respeito à Rota das Emoções, um exemplo do turismo aqui do nosso estado. Agora vamos conversar agora com o prefeito, que vai falar de maneira simples e rápida as suas considerações finais. Só complementando, o IPTU também pode ser uma das receitas utilizadas para a constituição daquele fundo que nós nos referimos há pouco. Dizer que turismo também se faz com desenvolvimento humano do destino. Não se pode ter uma política de turismo, ter um projeto de potencialização daquele destino turístico, que Parnaíba é um dos 65 destinos indutores do turismo, com um índice de desenvolvimento humano que seja ruim. Nós chegamos ao ano de 2000 em Parnaíba com a 10ª posição no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano no estado do Piauí. Uma cidade que em 2000 já era a cidade turística do Piauí. Tinha a 10ª colocação no IDH, no Índice de Desenvolvimento Humano. Nessa década, Parnaíba fez o seu dever de casa. Parnaíba atraiu investimentos públicos na área de saneamento, na área de infraestrutura urbana, e Parnaíba também foi capaz de atrair investimentos privados. Uma cidade que já não tinha essa capacidade, foi capaz, nessa última década, de atrair investimentos privados. E nós subimos 6 pontos no ranking do IDH no Piauí. Estamos, nesse momento, em 4º lugar. Estamos satisfeitos? Não estamos satisfeitos. Por isso, nesses últimos 2011, 2012, 2013, nós estamos continuando e radicalizando nossa postura de atrair para cá recursos públicos e privados, investimentos públicos na infraestrutura e privados. Agora, turismo também se faz com condições de você andar, poder conhecer os destinos, e o turismo não é feito só para quem chega aqui com condições de pagar um táxi, de alugar um carro. É feito também para quem tem que andar a pé ou de ônibus. Por isso nós temos que resolver outras questões em Parnaíba, como é a questão do transporte coletivo, que é uma demanda posta pela sociedade, que nós também temos que resolver. Então sabemos que Parnaíba é um dos 65 destinos indutores do turismo, a Fundação de Getúlio Vargas, o Ministério do Turismo estão dizendo isso. Sabemos da potencialidade dos nossos recursos naturais, sabemos da grandeza da nossa cultura e da receptividade do nosso povo, sabemos que a Universidade Federal está estudando, que a QE está ajudando, que o SEBRAE também está ajudando, sabemos que existe uma ambiência de unidade na Rota das Emoções, mas nós também temos que continuar fazendo o dever de casa, assumindo assim o dever de superar os desafios que ainda estão postos, mas, acima de tudo, acreditando que nós temos um grande desafio. E esse desafio também será atingido se nós viabilizarmos o voo para Parnaíba, um voo com regularidade, e se nós também tivermos a construção do centro de convenções da nossa cidade. Ok, vamos ouvir agora o João Martins, o representante da QE Brasil. Bom, para a QE Brasil, esses momentos que nós estamos passando aqui, nesses 10 anos, são muito importantes e muito emblemáticos da evolução que esse território vem experimentando
desde 2000, 2009 e agora 2013. E para a gente tem essa aproximação com esses 14 municípios da Rota, Ceará, Piauí e Maranhão, a gente nota que é importante a gente fortalecer mais ainda a questão da educação, a questão da formação, a questão do empoderamento dessas comunidades para que elas possam, a partir desse seu conhecimento, influenciar também na tomada de decisões dessas prefeituras, desses organismos que a gente tem visto tratando sobre a questão do turismo. A outra coisa importante também que a gente percebe que a gente deve fortalecer e continuar fortalecendo é a igualdade de gênero. A gente fala muito na educação, a gente fala muito nos investimentos e tudo mais, mas a gente não fala nessa... E o prefeito agora traz um dado muito importante desse investimento humano. Nesse investimento humano também que a gente veja, perceba, fortaleça esse fortalecimento da mulher enquanto protagonista desse desenvolvimento sustentável. Isso é muito importante. A outra coisa também que a gente percebe e que a gente busca nesses 10 anos e nesses anos que virão pela frente é a fragilidade desse ecossistema e a exposição que essas cidades da Rota das Emoções... Saiu um dado agora da Defesa Civil Nacional, isso saiu agora, estava no próprio Parnaíba de ontem, né, que 26 cidades do Piauí estão em estado de vulnerabilidade a desastres. E dessas 26, 6 estão no território aqui da planície litorânea. Olha que dado interessante. Então, isso também é importante que as prefeituras, as universidades, o SEBRAE, nós, enquanto ONG quer, olhemos para isso, porque são comunidades que estão inseridas aqui nesse espaço e que são comunidades que poderão sofrer algum, digamos assim, algum desastre ecológico, algum desastre causado por chuva, inundação, fome, seca e tudo mais, e que a gente esteja sempre visando isso e que a gente fortaleça isso com a participação das mulheres. Ok, vamos ouvir agora a Simone Putric, representante da Universidade Federal. Bem, cumprindo, né, a função da universidade, nós pesquisadores, fica aqui o convite para que quem tem interesse em desenvolver uma pesquisa, quem tem interesse em montar um empreendimento, quem tem interesse em desenvolver um projeto de extensão, nós temos profissionais capacitados, nós trabalhamos com a formação de acadêmicos, certo? Então, é muito interessante que haja esse envolvimento. Nós não desenvolvemos pesquisas para ficarem dentro dos muros da universidade. É interessante que essa pesquisa ela tenha aplicabilidade, que ela traga retorno para a comunidade. Então, a necessidade dos empresários, né, do fortalecimento do envolvimento desses empresários, como foi colocado na palestra, a necessidade de identificação dos critérios de avaliação dos projetos, certo? Para que esses projetos tenham continuidade e a cobrança da sociedade como um todo, relacionado também à necessidade de constituição de políticas públicas, certo? Então, a necessidade de se cobrar junto às prefeituras a constituição do Conselho Municipal de Turismo, ao Fundo Municipal de Turismo, certo? A reverter essa renda para o desenvolvimento da atividade, para o atendimento dessas comunidades, a consulta das comunidades para verificar se realmente esse é um interesse da comunidade, porque a atividade de turismo ela não pode ser imposta, certo? E ela só vai trazer benefício, ela só se transformará numa atividade de turismo sustentável se houver, certo, o envolvimento dessa comunidade, o benefício dessa comunidade. Então, a universidade, enquanto instituição, tem esse papel, certo? E nós ficamos à disposição, até mesmo porque não só o curso de turismo, há envolvimento dos mais diversos cursos, há possibilidade de atendimento tanto dos professores, dos profissionais formados, certo? Dos acadêmicos enquanto estagiários, há a possibilidade de desenvolvimento desses projetos em parceria, né? A assinatura de termos de convênio e o desenvolvimento dessas atividades.
Ok? Vamos ouvir agora o Francisco de Assis, representando o SEBRAE. Muito bem. Eu gostaria de fazer 2 pedidos ao nosso prefeito. Meu companheiro Leão Florentino, nós precisamos implementar 2 coisas muito importantes. A primeira, você já retratou, que é o nosso aeroporto internacional. Para o senhor ter uma ideia, a Rota das Emoções hoje tem 3 portões de entrada. Fortaleza, com 57% da demanda, Teresina com aproximadamente 5%, e o restante por São Luís do Maranhão. Se nós conseguirmos operacionalizar o nosso aeroporto internacional, Dr. João Silva, nós faremos uma reversão dessa porcentagem de entrada para a Rota das Emoções. Você tem uma ideia? O tempo de permanência do turista no Piauí é de 2,3 dias. Trazendo para o portão de entrada principal, Serra Parnaíba, temos absoluta certeza que faríamos um pulo para 4 dias. Importante para Parnaíba, para o desenvolvimento da Parnaíba. Existe uma pesquisa a nível nacional que temos condições de fazer acontecer o nosso aeroporto. Pessoas para viajar nós temos. O que está faltando é carga. Temos que trabalhar no assunto carga. O segundo pedido para o senhor, na qualidade de representante do poder público estadual e municipal, é fazer com que as secretarias de turismo criadas de direito no Estado e nos municípios se tornem de fato. Para se tornarem de fato, é necessário que essa secretaria tenha dotação orçamentária. Sem dotação orçamentária, não poderão fazer acontecer. O que é a dotação orçamentária, por exemplo, do trabalho do SEBRAE? No final do mês de julho, toda a equipe do SEBRAE foi a Teresina para receber as orientações para o PPA, Plano Plurianual 2014-2017. Todos os gestores de projeto do SEBRAE já sabem o que deverão fazer daqui para frente para angariar os recursos necessários para, nos 4 anos seguintes, fazer acontecer. Até novembro, teremos o nosso plano plurianual 2014-2017 delineado com valores para serem apresentados aos nossos diretores para que possam levar a Brasília, para que o SEBRAE Nacional possa definir e aprovar esses valores. Ou seja, no ano de 2013, nós já sabemos quanto podemos gastar, em que podemos gastar e que vamos gastar. Definindo esse assunto econômico e financeiro das secretarias, as coisas ficam mais fáceis de acontecer. Muito obrigado. Ok, então agradecemos a participação aqui dos nossos convidados, o prefeito Florentino Veras Neto, prefeito de Parnaíba, o João Martins, o representante da Quebrasil, a Simone Putric, representante da Universidade Federal do Piauí, e também o Francisco de Assis Costa, representando o SEBRAE. E agradecemos também a participação de todos vocês aqui neste evento. E lembrando que a Fundação Antares, que está em parceria com este evento, transmitindo através da TV Delta, da TV Antares, em todas as emissoras que compõem o grupo de comunicação Antares do Piauí, é mostrar as atividades, mostrar o que está sendo desenvolvido para colaborar com o turismo aqui na região litorânea do nosso estado. Ok, gente? Então agradecemos a presença de todos e nós finalizamos aqui o nosso programa Nós Fazemos a Diferença. Obrigada.